Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está passando agora no meu canal e resolveu dar uma espiadinha, eu sou a Dirce. Eu cuido da minha mãe com Alzheimer desde 2007 e hoje ela está acamada. Hoje ela não vai estar presente nesse vídeo porque eu vim fazer algumas respostas de umas perguntas que eu tive no último vídeo, tá? Se vocês que não nos conhecem, ainda não são meus seguidores, se inscrevam aí no meu canal e procurem os vídeos que tem muitas experiências com a Dona Luzia com Alzheimer, tá? E para as minhas seguidoras, né, hoje eu vim responder algumas perguntas. Gente, me fala aí, tá muito frio, eu tô toda encapotada aqui, porque tá muito frio, né, gente? Tá até difícil de cuidar dos nossos doentes, né? Porque dá uma dó de tirar eles da cama, de trocar, né? Mas tem que fazer, né? Eu troco minha mãe bem rapidinho, procuro cuidar dela bem rapidinho, né? Para que ela não sinta muito frio, porque tá frio, muito frio. Então, pessoal, eu vim aqui, eu vou, de vez em quando eu vou tirar o olho da câmera, eu vou dar uma olhada aqui. Eu tô com o computador aberto no último vídeo que eu postei e tem duas perguntas bem interessantes, não que as outras não sejam, né? Mas assim, a Cíntia me perguntou se eu cuido da minha mãe sozinha. Então, a minha mãe foi assim, quando minha mãe ficou, que a gente descobriu que ela tinha Alzheimer, a minha irmã estava trabalhando e faltava 3 anos para ela se aposentar, né? Aí eu não estava trabalhando nessa época e nós tínhamos também um irmão em estado terminal do câncer e a minha mãe morava numa chácara que a minha irmã tinha com esse meu irmão. Então eu resolvi levar minha mãe comigo, morar comigo e cuidar dela. E o meu irmão ficou com a minha irmã ainda, né? Ela e meu cunhado cuidaram do meu irmão e eu levei minha mãe comigo. E eu fiquei 3 anos cuidando da minha mãe sozinha lá no início, né? Então foi bem legal essa pergunta, porque logo em seguida... Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Deixa eu ver se eu não vou me escapar aqui. Ela não puxa a borracha. Tá. Então, aí eu levei minha mãe, minha irmã continuou cuidando do meu irmão, ela e meu cunhado, e eu levei minha mãe para minha casa. Foi tudo muito difícil, porque, né, para levar minha mãe embora e tudo, né? Eu levei minha mãe só com as coisas dela, roupa, né? Só roupa. As coisas, a casa dela ficou tudo para trás, né? E aí que vou começar a responder. Tá, e hoje também, Cíntia, aí eu cuidei da minha mãe 3 anos sozinha, minha irmã se aposentou e nós começamos a dividir os cuidados, né? Aí na época parece que era 6 meses, ficava 6 meses comigo, 6 meses com a minha irmã, aí no fim minha irmã achou que 6 meses era muito cansativo, nós mudamos para 2 meses sim, 2 meses não, e foi assim até fevereiro de 2020, quando minha mãe ficou acamada e não podemos mais trocar ela de casa, né? Como meus filhos são casados, não tenho marido, e aí eu optei para ficar, eu já falei para minha irmã, tudo bem, ela vai ficar só na minha casa então. Então hoje eu cuido da minha mãe direto, sozinha, mas assim a minha irmã faz todas as coisas de rua para mim. Ela que vai buscar remédio, que pegamos remédio no Mário Covas, se eu preciso de alguma coisa e não posso ir, tudo a minha irmã faz para mim, sabe? Mas assim, eu fico com a minha mãe 24 horas agora. Isso não quer dizer que se eu precisar de alguma coisa, minha irmã não venha me ajudar, nós já moramos perto para isso. Se eu precisar, eu peço para ela, ela fica aqui, entendeu? Então a gente sempre se ajudou, nunca brigamos por isso. Aí a outra, uma seguidora minha, Ana Cristina, né, me pergunta como foi a fase intermediária de ser teimosa, querer fugir, não dormir, enfim, né? Gente, eu passei por essa fase. Hoje vocês vêem meus vídeos, vê minha mãe, né, que ela tá assim, né? Mas essa fase que a seguidora me pergunta é difícil para todas nós, né?
Minha mãe teve essa fase, minha mãe queria fugir, sim, sempre. Então, graças a Deus, eu sempre agradeço, assim, que eu falo assim, apesar da minha mãe ter tido essa doença horrível, né? É insuportável essa doença, né? Mas eu tive uma casa boa para cuidar da minha mãe, porque eu conheci muita gente que não tinha uma casa com portão, com chave, com muro, e era muito mais difícil. Então, foi difícil para mim? Foi, mas eu tinha uma casa boa, bem fechada, com portão com chave boa. Então eu trancava o portão, guardava, ficava com a chave pendurada no pescoço, porque era a época que ela procurava, olhava em tudo, gente, é incrível, né? Eles abrem todas as gavetas, eles olham atrás das coisas, ela olhava embaixo de travesseiro, ela caçava a chave assim que nem um caçador caça o tesouro, né? Mas com a mente doente dela, ela sabia que tinha uma chave e que ela tinha que achar a chave, é incrível, né? Então a chave tinha que ficar comigo, porque em qualquer lugar que eu escondesse, ela poderia achar, porque procurava intensamente pela chave. E se achasse, sabia como usar a chave, né? Ainda naquele tempo, né? Então foi difícil, sim, viu, Ana? A Ana Cristina perguntando para mim, né? Então, nessa coisa aí de fugir era assim, era bem perigoso, né? Teimosa, sim, eles eram teimosos, mas com o tempo eu fui aprendendo que a gente não pode bater de frente com eles. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui adaptando a minha casa. Eu tinha uma casa muito enfeitada, eu tinha espelho até na garagem, para vocês terem uma ideia. Eu tinha 3 espelhos no meu quarto, que era uma suíte, mais o do banheiro. Eu adorava espelho, gente. Hoje eu tenho um desse tamanho. Poderia ter espelho hoje? Poderia, mas me desapeguei, né? Aprendi a me desapegar e não faço mais questão de ter tanto espelho e grande. Tem um espelhinho desse tamanho e um compridinho assim, só. Enfim, né? Qualquer dia eu vou fazer um tour pela minha casa. Se vocês quiserem, deixa aí no depoimento se vocês querem um tour pela minha casa. Então, eu acabei desfazendo os espelhos, né? Porque eles também não se identificam no espelho, era complicado para ela, né? Ter tanto espelho, para todo lado que ela ia tinha espelho. Então, eu precisei me desfazer dos espelhos, dos enfeites, porque ela pegava os enfeites e carregava uma bolsa, uma sacola, enfiava tudo na sacola, ou então escondia dentro do guarda-roupa. E esse termo teimosa, eu não sei se é bem, né? Eles são teimosos, mas a mente é doente, né, gente? Tem que compreender. Eu fui aprendendo essas coisas, entendeu? Então, como assim? Não adiantava falar para ela, mãe, não pega isso aqui não é para você pegar, você não pode pegar. Não adiantava. Então, tudo que ela insistia em pegar, eu ia tirando. E eu tinha 2 quartos nessa casa, tinha suíte e um quarto. Tudo do meu quarto foi tudo lá para a suíte, para o outro quarto, né? Não tinha ninguém que dormisse lá nem nada. Eu fui montuando tudo lá naquele quarto, sabe? Então meu quarto ficou assim livre de nada, não tinha nada. Eu deixava algumas coisas, porque também precisa deixar, tá? Não pode tirar tudo deles. Aí deixava umas pecinhas de roupa, alguma coisa para ela se mexer, pegar, né? Mas enfim, eu fui tirando tudo, eu fui adaptando a casa, gente. Eu doei todas as minhas plantas, eu tinha plantas, eu tinha muito enfeite, eu doei meus enfeites tudo, desapeguei de tudo. E é o que eu aconselho, né? Quem puder desapegar, né, que tá com um doente nessa fase, é a melhor coisa. Eu, assim, não sofri muito por causa disso, porque eu adaptei a casa para ela. Eu fui tirando tudo. Eu tinha portas-retrato dos meus filhos, né? Que a gente, quando tem os filhos pequenos, ó, tudo a gente acha bonitinho, que é quando porta-retrato, né? Eu também tive que acabar com meus porta-retrato. Eu tirei as fotos, tudo dos porta-retrato, doei os portas-retrato e guardei as fotos, porque não dava para ter porta-retrato, porque ela queria ficar pegando, né? Então é isso que eu posso falar para você, Ana, foi muito difícil, tá? Então ainda nessa época, a minha mãe não estava sendo tratada, medicada por um médico, né? Então minha mãe também não dormia. E para mim dormir, né, tirar um cochilo, o que eu fazia?
eu me trancava na suíte com ela, né? Eu tinha essa possibilidade, não é todo mundo que tem, né? Mas quem tem, tô dando a dica aí. Eu era sozinha, né? Então acho que era mais fácil até pra mim, né? Do que quando a gente tem família, tem filho, tudo. Então eu me trancava com a minha mãe na suíte, que não tinha nada, deixava só lá umas poucas coisas para ela ficar fuçando, pegando, né? Que ela podia pegar, que não tinha perigo para ela. E eu dormi, minha mãe ficava andando, viu? A mãe não dormia, era 24 horas no ar e eu não sabia o que fazer, né? Minha irmã ainda trabalhava, tudo. Então minha mãe não dormia não, tá? Era 24 horas, no a Mel tá aparecendo ali, ó, olha lá, a bichinha. Então, e minha mãe não dormia não, e eu só conseguia cochilar e era assim, e ela ainda quando eu tava dormindo, ela vinha e falava assim pra mim, Dirce, levanta, tá na hora de levantar, isso a madrugada inteira, sabe? Então era aquele, eu vivia cansada, né? Aí vem a gente fica com estresse e tudo, porque você não dorme, né? E ela não dormia, ela deitava e levantava, e nessa época nós dormimos numa cama de casal junta. Então era mais difícil ainda, né? Porque ela levantava, eu acordava, depois eu tava cochilando, ela me chamava, e ai, Dirce, levanta, tá na hora de levantar. Vamos levantar? Eu não queria levantar, não. Mas, né, ficava a noite inteira assim. Então essa passagem aí, gente, não é fácil para... Aliás, não tem, como é que se diz, nenhuma fase fácil, né? Todas elas são difíceis, todas elas a gente tem que aprender, todas elas a gente tem que se adaptar, né? Então, como minha mãe está com Alzheimer desde 2007, vocês imaginam quantas coisas eu passei. Eu não fiz vídeo naquela época, até porque em 2007 eu não tinha nem celular, eu não sabia nem o que era computador, o que era nada, não tinha nada. Eu acho que eu comecei a fazer vídeo da minha mãe em 2015, deve ter sido isso, que eu comecei a mostrar alguma coisa e ela já estava com Alzheimer bem avançado, então deu, mas no tempo que ela fazia essas artes, essas coisas, essa experiência, eu não tenho para mostrar para vocês. Eu tô postando muitas fotos também agora no YouTube, né? Tem bastante foto lá. Porque eu tirava foto e naquela época ainda era máquina, eu tirava foto no cartão, aí aprendi a pôr, né? Tinha que pôr no laptop e passar lá que naquela época não era nem Facebook, acho que era Orkut, né? Então, eu não tenho assim vídeo, sabe, dessa época, porque se tivesse seria legal, né? Mas hoje tem muitos vídeos, eu até recomendaria para você, Ana Cristina, eu não sei se você conhece a Cláudia, ela cuida da mãe dela, a Dona Francisquinha, uma graça, a Dona Francisquinha, a Cláudia também é uma cuidadora assim maravilhosa, tá passando experiências fantásticas sobre essa fase que você tá precisando, tá? Te recomendo você ir lá conhecer a Francisquinha, sabe, e a Cláudia, mas não esquece de mim não, tá? Volta sempre a dar uma olhadinha nos meus vídeos. Mas para você que está nessa fase, eu recomendo para você ir lá no YouTuber e se adicionar lá com a Cláudia, que é a filha, né, da Dona Francisquinha. Ela faz todos os vídeos sobre essas coisas aí, que elas pegam as coisas, que é teimosa, que não dorme, entendeu? Então eu só posso te falar isso, não é fácil mesmo, tá? É bem difícil, tá? Mas procura assistir os vídeos de gente que tá nessa fase, porque os meus já tá mais na fase do acamado, né? Mas eu tenho alguns vídeos lá, se você quiser ver alguma experiência minha, ainda quando a minha mãe andava, é muito pouco, mas tem. Lá para 2016, eu tenho alguns vídeos ainda que a minha mãe andava, fazia alguma coisinha assim, pode te ajudar. Mas se você for lá se inscrever no canal da Cláudia, eu acho que você vai ter mais experiência para o momento que você está vivendo hoje, tá bom? Então é isso, eu falei, é melhor eu explicar, né? Porque eu também passei, mas eu fui me adaptando. Eu não sei que a maioria das pessoas tem família, né? A filha que cuida da mãe tem filhos pequenos, tem marido, tudo. Eu não tive esse problema porque minha mãe ficou doente, eu já era sozinha, então eu fazia do jeito que era bom para mim e para minha mãe, né? Mas para quem tem filho, tem marido, não é bem assim, né?
outras coisas que envolve aí, né? Eu ia tirando tudo da casa, eu ia doando tudo, eu ia arrumando tudo, fazendo do meu jeito, né? Até mudei de casa, né? Chegou uma época, acho que foi em 2015, eu mudei dessa casa que eu morava até longe da minha irmã, vim morar perto da minha irmã pra gente se ajudar mais, né? Porque lá onde que eu morava eu era sozinha, não tinha ninguém lá, meus filhos também moravam aqui onde eu moro hoje, né? Nessa cidade. Então eu fiquei mais perto da minha irmã, né? E mais perto dos meus filhos, embora que meus filhos não venham, né? Até porque eles sabem que a gente não tem muito tempo para dar atenção, né? Mas eles cuidam de mim. Todos os meus filhos, não tenho assim queixa, sabe? De falar que meus filhos abandonou, eu e a minha irmã nunca brigamos, né? Meus filhos estão sempre junto comigo, todos eles. Agora, outros parentes e outros amigos, assim, né? Mas também, né, gente? Cada um tem que cuidar da sua vida, né? Ninguém tem tempo para ficar ajudando, cuidando de ninguém, né? Eu penso assim também, né? Às vezes a gente reclama, as pessoas se afastam. Eu, particularmente, eu acho até bom, sabe por quê? A gente fica muito cansada também, né? E se você for estar recebendo muita visita, né? Você tá estressada, tá tudo. Eu prefiro assim, até sem visita. Eu prefiro porque a gente se cansa muito cuidando deles e depois ainda para dar atenção para visita, né? Então também não acho ruim que não vem ninguém me visitar e tudo. E ajudar mesmo, ninguém pode ajudar porque a gente mesmo tem que fazer, né? Não digo assim, quem as pessoas às vezes falam que tem irmãos, né? Muitos filhos, tudo, e fica só para um. Aí é ruim, né? Eu acho que a família mesmo, família, eu digo, seria irmãos, né? Tem 3 irmãos, 4 irmãos e só uma cuida, então isso é muito ruim, né? Todos os irmãos deveriam se unir e se ajudar, né? Agora sim, netos, primos, sobrinhos, não tem nada a ver, né, gente? Eles têm que viver, cada um seguir sua vida e os filhos, cada filho cuida do seu pai, cuida da sua mãe. E eu penso assim, né? Não é os netos, nem sobrinho, nem nada, né? Quem quiser, puder ajudar, tudo bem, mas é só a gente mesmo, gente, eu nem gosto, eu acho que só eu sei cuidar da minha mãe. Eu só confio minha mãe para minha irmã e minha irmã para mim, né? Porque os outros, né, os netos, tudo assim, eles não estão no dia a dia, eles não sabem o que está acontecendo, né? E hoje nem minha irmã não sabe muito, porque agora eu fico com ela direto, né? E quando minha irmã vem ficar com ela, eu tenho que explicar tudo, olha, é assim, é assado, né? Então não dá até para ter um monte de gente envolvida, cuidando, né? Mas eu acho que filhos teriam que todos saber um pouquinho, né? E se ajudar, né? Então é isso, gente. Como eu sou sozinha, eu falei, fica mais fácil. Agora, não sei como é que vocês vão fazer, né? Mas um pouco o cuidador tem que adaptar a casa para o doente, porque senão você fica louco, né? Porque se você tem uma planta ali, ele fica pegando, mexendo na terra, e você vai ficar, não mexe, não pode, você vai enlouquecer. É melhor você tirar aquela planta dali, né? Se você puder tirar a fruteira, minha fruteira tinha que ficar em cima da geladeira lá no alto, porque ela não pegava para comer. Ela pegava as frutas, ia levando para o quarto, guardava embaixo da cama, debaixo do travesseiro, no meio das cobertas. Então o que eu fazia? Eu deixava todas as frutas bem no alto, que ela não tivesse acesso. E a gente tem que ficar monitorando a hora de dar o alimento para eles e ficar junto, porque se você não ficar junto também eles bagunçam e não comem, sabe? É uma coisa assim bem complicada, né, gente? Cada um vai ver do seu jeito, mas é assim, você não pode bater de frente com eles, né? Querer que a fruteira fica aqui onde ele tem acesso e ficar falando, não mexe, não pode, não leva para lá. Eles não compreendem, nós temos que compreender que a mente deles estão doente. E eles não sabem que não é para pegar. A hora que você falar não pega, eles vão sair, vai dar uma voltinha. Depois volta com aquela cara de pau, como se tivesse acontecido nada, e mexe de novo, porque ele esqueceu que não é para mexer, que não é para pegar. Então, a gente tem que tirar do lugar. Não adianta você querer que a sua fruteira fique bonitinha ali onde você sempre gostou que ficasse, que você quer seu vaso ali enfeitando, onde sempre enfeitou. Não, tem que tirar, gente. Tem que tirar ou você vai se endoidar de vez. Vai ficar mais doido que eles que são doentes. E eu fui fazendo isso, mas eu também fui aprendendo, né, gente? Eu não sabia nada disso, né?
Aí eu fui aprendendo, as pessoas iam falando e você vai captando, né? Agora, se as pessoas falam pra gente, olha, é melhor assim, se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Pra mim, foi tudo assim, eu fui sempre adaptando, já mudei de casa, deixa eu ver, mudei de lá pra cá e dali pra cá. Quer dizer que eu mudei 3 vezes. Eu mudei de um apartamento pra casa na Praia Grande, da Praia Grande mudei numa casa, um quarto e cozinha na rua da minha irmã, e agora em julho de 2019 eu mudei para esta casa que também tudo em prol da minha mãe, né? Porque as casas não iam dando mais também, eu fui mudando, né? Porque a casa que eu morava antes, minha mãe andava, aí tinha escada, aí quando foi em junho de 2019 ela parou de andar, ia ficar difícil para locomover ela, até mesmo para quando fosse ambulância, se fosse preciso, eu morava num fundo assim que tinha um corredor estreito que não cabia nenhuma maca naquele corredor. Aí eu resolvi, comecei a procurar a casa, agora estou morando aqui. Eu acho que essa casa agora, minha mãe tá acamada, eu acho que vai dar para mim ficar aqui até quando Deus resolver deixar ela ficar, né? Acho que aqui eu fico até o final da vida da minha mãe. Depois eu quero mudar porque eu não gosto de morar aqui particularmente. Mas quando minha mãe não estiver mais, eu vou mudar. Não sei para onde, não sei para onde nem que tamanho de casa. Eu só quero uma casa pequena. A minha vontade agora é sempre morar em casa bem pequena. Eu morei 3 anos no quarto e cozinha, né? Depois que eu deixei minhas casas grandes. Eu morei num quarto, cozinha e banheiro, adorei. Agora tô nessa grande porque foi que eu achei boa para morar com a minha mãe, porque era no nível da rua. Eu nem uso a casa toda, mas só vim para cá por causa que é no nível da rua. Mas quando eu não tiver mais minha mãe, eu quero voltar a morar num quarto, cozinha ou num cômodo e banheiro só. Não quero mais nada de casa grande, desapeguei, aprendi a desapegar de tudo, gente. Mas isso sou eu, né, que sou sozinha e decido minha vida, minhas coisas, né. Agora quem tem marido e tem filhos, né, precisa ver aí. Mas as coisas vocês precisam tirar do lugar, viu? Não fica teimando com a sua mãe ou com o seu pai para eles não mexerem, não. Tira a fruteira, tira o vaso, papel higiênico. Minha mãe, olha, às vezes eu ia no banheiro... Cadê o papel higiênico? O papel higiênico estava escondido, não estava no banheiro, porque não podia deixar o papel higiênico no banheiro. E às vezes eu esquecia, eu deixava em cima da geladeira. Às vezes você vai correndo no banheiro, fazia as coisas, ai, cadê o papel? Ainda bem que nem eu morava sozinha. Saía com as calças no meio das pernas e ia lá na cozinha buscar o papel higiênico, né? Eu passei em perrengue também, gente. Hoje vocês veem que tá mansinho, né? Tá mais calmo hoje. Mas eu passei por esses perrengues de ir no banheiro, cadê o papel higiênico? E tomar banho, cadê o shampoo e o sabonete? Porque era tudo escondido, não tinha nada no lugar. Então eu ia tomar banho, às vezes também esquecia. Depois que já tinha se molhado toda, cadê? Não tinha sabonete, não tinha shampoo, não tinha nada lá para mim tomar banho. Eu tinha que sair buscar, entendeu? Porque não podia ficar nada no banheiro. Então né? Tô respondendo isso, né? Para todo mundo, né? Não é só para ela. Ela fez uma boa pergunta que acho que vai servir para bastante pessoas, né? Então é isso, gente. Eu não tinha nada no lugar. Eu tinha que esconder tudo, desde o papel higiênico. Tudo, não tinha nada no banheiro, e tinha que tomar cuidado quando ela andava e ainda ia no banheiro fazer cocô sozinha. Ela fazia cocô e pegava o cocô e me botava em cima da pia do banheiro, né? Que lá eu tinha um gabinete grande, ainda ela arrumava bem arrumadinha assim, ó, punha assim bem no cantinho, encostava bem, se ela estivesse fazendo uma coisa, porque fazia cocô, não sabia o que era aquilo, se podia ficar lá, se era melhor pôr em cima da pia, e ela tirava do vaso e põe os troços lá em cima da pia. Aí quando eu sentia aquele cheiro, né, pela casa, eu já sabia que ela tinha feito cocô. Então era assim, era um descuido e acontecia essas coisas. Aí ela com a mão suja não lavava, apagava a luz, aí você ia ver cocô tudo lá no negócio de apagar a luz, no azulejo. Aí ela ia arrumar a cama, porque era o tempo de arrumar e desarrumar a cama. Ia lá, tava já toda a roupa de cama suja de cocô, porque ela saiu do banheiro com a mão suja de cocô, e foi lá estender a cama, desestender a cama, porque era assim que funcionava, e tudo cheio de cocô.
E você ia fazer o quê? Ia brigar com a pessoa? Não tinha jeito. Era pôr ela no banho. Aí ela sempre gostou, nunca também implicou com banho. Eu falava, vamos tomar um banho, ficar cheirosa. Aí eu colocava ela no banho, saía tirando tudo, limpando tudo. E ela ficava lá, minha filha, no banho, que ela ficava lá brincando com a água. E aí eu limpava tudo, tirava a roupa de cama, ia pra máquina, tudo. E daí eu ia lá dar banhinho nela e cuidar dela. Passei por tudo isso, gente, porque hoje as pessoas falam, ah, mas sua mãe fica boazinha, ela tá dormindo agora, ó. Tá lá deitadinha, quentinha, gostosa, né? Quando eu acabar de fazer o vídeo pra vocês, vou cuidar dela. Mas nessa fase intermediária, né, de fazer todas essas... tem muita história pra contar. Se vocês quiserem, posso ir fazendo vídeo aos poucos, né, e contando. Agora contei só uma parte, um pouco, né? Mas vocês vejam que de 2007 até hoje, é que de 2015, assim, eu comecei a fazer os vídeos, né? Então tem muita história aí para vocês verem, né? Mas assim, até o tempo que eu não fazia vídeo, eu passei por muito perrengue e eu aprendi bastante, viu? Também não aprendi sozinha, que ninguém sabe, né, gente? Essa doença, vem o médico falar pra gente, sua mãe está com demência, toma que a mãe é tua, se vira. E nem eles sabem o que vão acontecer, né? Porque as coisas vão acontecendo, vão surgindo e a gente, né? Deus vai capacitando a gente vai aprendendo, né? E vamos cuidando do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente aprende com os outros, né? E porque não tem uma regra, né? A gente tem que aprender. E tem que ver o que o outro faz e ver se vai ser bom pra gente, se do jeito que a gente tá fazendo tá bom, se não tá, tenta do jeito que o outro tá fazendo, né, para ver se dá mais certo. E é assim que funciona, né? Porque a gente sozinho não sabe nada, né? Eu também, depois que veio a internet, que eu comecei, aí eu também comecei a ver muitos vídeos, comecei a ler muitas coisas sobre o Alzheimer, mas os primeiros anos não tinha internet. Então eu também estressei bastante, fiquei muito triste. Gente, tem muita história para contar, né? Acho que esse vídeo já está longo. Eu posso fazer outros vídeos se vocês quiserem, né? Deixam seus depoimentos aí, se vocês querem ouvir mais sobre a história da Dona Luzia e eu posso ir contando aos poucos para vocês, né? Porque hoje já não tenho mais muito conteúdo, porque ela tá quietinha, né? Não acontece mais muita coisa, mas sempre quando acontece alguma coisa diferente, eu tô sempre fazendo um vídeo falando para vocês o que aconteceu e como eu fiz e como me mandaram fazer. Então, enquanto não acontece nada, não dá para mim fazer vídeo hoje com ela, porque é todo dia a mesma rotina, né? Que vocês já conhecem. Agora, eu tenho muita história para contar ainda que não tem nos vídeos, porque não tinha na época, né? Mas então é isso. Eu acho que eu respondi para Ana Cristina, né? Espero que eu tenha sido bem clara para você. E todos nós sofremos, tá, Ana Cristina? Todos nós, não é só você não, né? Porque ninguém sabe cuidar ninguém sabe cuidar, né? A gente vai aprendendo mesmo, a gente tem que ir pedindo para Deus capacitar a gente, porque é só assim que a gente consegue, tá? Então tem muitas histórias para contar, além dessas que eu falei hoje aqui. Se vocês quiserem, vocês deixam aí no depoimento, se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo e conto a história para vocês, eu vou aqui fazendo uns vídeos e contando para vocês, tá? Do resto é tudo que vocês já sabem, né? E como eu disse no início do vídeo, quem tá chegando hoje, viu esse vídeo, quiser ver, tem muito vídeo aí. Procura aí, entra no meu canal e tem vídeo de monte, tem receita, tem tudo. Tem como pôr fralda, tirar fralda, fazer comida para quando eles param de comer e não estão sem os dentes. Eu fiz muito vídeo assim aí, tá? Eu vou ficando por aqui, deixando o meu agradecimento para vocês, tá? Não esqueçam de deixar um joinha para mim, a Dona Luzia. E deixa seus comentários se assim vocês quiserem também, né? Deixar seus comentários, seus depoimentos, que outras pessoas aprendem também com as experiências que vocês deixarem aí no meu vídeo, né? E também o joinha e o depoimento faz com que muitas pessoas aprendam com a gente, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.